Casamento nos tempos de Yahushua. Nosso Salvador Yahushua era Yahudim. Ele fazia coisas como um Yahudim frequentemente. Se consultarmos as leis e costumes de Yahudim, vamos achar muitos motivos para atitudes tomadas pelo nosso Salvador Yahushua. Devemos primeiramente notar que entre os Yahudins não existe tal coisa como namoro ou corte, como observamos hoje em dia. Quando um jovem Yahudim nos tempos de Yahushua encontrava a mulher que queria, ou a mulher que seu pai dizia que ele iria se casar, ele deveria se aproximar dela com um contrato de matrimônio. Ele deveria ir à casa dela com uma proposta, com um acordo legal e verdadeiro, dando os termos pelos quais ele estava propondo o casamento. O mais importante a ser considerado no contrato era o preço que o noivo estaria disposto a pagar para desposar aquela noiva em particular. Então, o noivo deveria pagar esse valor. E devemos mencionar que esse valor não era qualquer valor modesto e barato, mas ele deveria expressar o grande custo que aquele item a noiva lhe traria. Essa era a ideia. O jovem não deveria se iludir que estaria adquirindo algo que não lhe fosse dispendioso, comprando barato. Ele deveria pagar caro pela noiva que escolhesse. Quando esse assunto estava encerrado, o noivo deveria partir. Ele deveria fazer um breve discurso à sua noiva dizendo: "Eu vou preparar lugar para você", e logo deveria tornar à casa do seu pai. De volta à casa do seu pai, ele deveria construir para ela uma câmara de núpcias, uma pequena suíte na qual eles teriam sua futura lua de mel. Devemos notar que esse era um compreendimento complexo para o noivo. Ele deveria realmente edificar um aposento separado da casa de seu pai. A suíte nupcial deveria ser linda. Ninguém passa lua de mel em qualquer lugar. E ele deveria haver provisões estocadas, pois a noiva e o noivo deveriam permanecer 7 dias ali dentro. Esse projeto de construção tomaria praticamente 1 ano, e o pai do noivo deveria ser o juiz sobre quando a obra estaria terminada. Nós podemos ver a lógica nisso. Obviamente, se fosse atribuído a um noivo, ele faria qualquer coisa e logo iria correndo buscar a garota. Mas o pai do noivo, que já havia passado por isso na vida e estava menos ansioso, deveria dar a palavra final sobre a obra estar terminada e liberar o noivo para ir tomar sua noiva para si. Por sua vez, a noiva estaria obrigada a esperar pacientemente. Ela deveria gastar tempo em preparar seu enxoval e estar pronta quando o noivo chegasse. A tradição mandava que ela deveria ter consigo uma lâmpada de óleo em caso do noivo chegar em altas horas da noite escura, pois ela deveria estar pronta para viajar de um momento para o outro, assim que solicitada. Durante esse longo período de espera, ela deveria ser conhecida como consagrada, separada e comprada por preço. Ela era verdadeiramente uma moça à espera, mas não havia dúvida sobre o retorno do noivo. Algumas vezes, o jovem poderia se ausentar por períodos realmente longos, mas obviamente ele tinha pago um alto preço por sua noiva, e apesar de haver outras mulheres disponíveis, ele certamente voltaria por sua escolhida, com a qual havia celebrado o contrato.
A noiva, nesse período de espera, deveria usar um véu sempre que saísse de casa, a fim de outros jovens soubessem que ela estava comprada e assim não se aproximariam dela com outra oferta de casamento. Hoje, a noiva de Yahusha ao Rolião deve se apresentar com um véu, um posicionamento. Aqueles que não compreendem nossa aliança com o Salvador Yahusha tentarão nos oferecer outros contratos que violariam aquele que fizemos com o nosso noivo.